Jesus disse: "Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês." Alguém que viu de perto o cumprimento dessas palavras foi o apóstolo Paulo. Por ser um seguidor de Jesus, Paulo enfrentou muita perseguição. E não é verdade que a mesma coisa está acontecendo hoje? Satanás continua colocando a integridade dos servos de Jeová à prova. Na verdade, a Bíblia diz que Satanás vai aumentar seus ataques contra o povo de Deus nesses últimos dias. E isso está acontecendo mesmo. Tanto que quando falamos em ataques contra o povo de Jeová, já pensamos nos irmãos na Eritreia, na Coreia, na Rússia e em outros lugares. Pode até ser que um ataque menor aconteceu e nem ficamos sabendo. Sem dúvida, as palavras de Jesus estão se cumprindo hoje. Mas o ponto que queremos considerar hoje é: será que cada um de nós vai ser perseguido? Jesus disse: "Se perseguiram a mim, perseguirão também a vocês." E 2 Timóteo 3,12 diz que todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus serão perseguidos. Então, todos nós vamos ser perseguidos. E nossa situação pode mudar rapidamente, como o comentário do texto de hoje explicou. Pode ser que soframos com uma perseguição direta do governo, ou com a oposição de familiares, ou pode ser que tentem impedir nosso trabalho de pregação ou atrapalhar o andamento de algum projeto teocrático. O que vamos fazer quando essas coisas acontecerem? Bom, é fácil falar, vamos confiar em Jeová. Mas o que isso realmente quer dizer? Como saber o que fazer e o que não fazer nessas situações? Será que existem princípios para nos ajudar nessa questão? Sim, vamos considerar 3 deles. O primeiro princípio é que a solução que parece ser a mais fácil nem sempre é a solução correta. Vamos ver em Isaías capítulo 30 uma solução que os reis de Israel e de Judá tentaram usar várias vezes. Isaías capítulo 30, e vamos ler os versículos 1 e 2. Ai dos filhos obstinados, diz Jeová, que executam planos que não procedem de mim, que fazem alianças, mas não com a orientação do meu espírito, e assim acumulam pecado sobre pecado. Eles descem ao Egito sem me consultar, para se abrigar sob a proteção de Faraó e se refugiar na sombra do Egito. Percebeu? Eles achavam que era uma boa ideia pedir ajuda ao Egito para se proteger dos babilônios e de outros inimigos. Essa parecia ser a solução mais fácil, e os reis infiéis de Israel e de Judá fizeram isso várias vezes. Eles faziam acordos com inimigos de Jeová para serem protegidos de outros inimigos de Jeová. O mesmo pode acontecer conosco. Quando enfrentamos perseguição ou oposição, pode ser que nos sintamos tentados a como que fazer um acordo com nossos opositores, concordar com algumas exigências deles para que a oposição diminua um pouco. Mas note que algumas vezes, Paulo e outros servos fiéis pediram a ajuda de autoridades e Jeová abençoou isso. Então, qual é o ponto? O ponto é que precisamos ter certeza de que estamos agindo de acordo com o propósito de Jeová. Para fazer isso, precisamos sempre orar e analisar se as decisões que estamos tomando estão de acordo com a vontade de Jeová. E sempre ter em mente que a solução correta do nosso ponto de vista pode não ser a solução correta do ponto de vista de Jeová. Um segundo princípio é não ficarmos distraídos do que é mais importante, do nosso trabalho principal. Neemias foi um bom exemplo nesse sentido. Como sabemos, ele enfrentou a oposição de inimigos de Jeová que queriam impedir a reconstrução de Jerusalém. Por exemplo, veja o que aconteceu em Neemias 6:2. Neemias 6:2 diz: Sambalá e Gesem mandaram-me imediatamente a seguinte mensagem: Venha, marquemos para nos reunir num dos vilarejos do Vale de Ono. Na verdade, eles estavam tramando alguma maldade contra mim. Note que a distância de Jerusalém até o Vale de Ono é de quase 50 quilômetros. Sambalá não queria se reunir com Neemias para saber como poderia ajudá-lo. Na verdade, ele queria distrair Neemias e assim impedir, ou pelo menos atrasar a reconstrução de Jerusalém. Mas Neemias percebeu o que eles estavam tramando. Daí no versículo 3 ele disse: Enviei mensageiros para lhes dizer: Estou envolvido numa obra grande e não posso ir. Por que a obra deveria ser interrompida enquanto eu me ausento para ir me encontrar com vocês? Neemias não se distraiu do que era mais importante.
a designação que ele tinha recebido. Mas quando isso não funcionou, os inimigos de Neemias tentaram fazer com que ele escolhesse uma solução que iria manchar sua reputação e traria desonra para o nome de Jeová. No versículo 10, vemos que eles disseram: venha para dentro do templo e vamos fechar as portas, porque eles vão matar você. No versículo 13, Neemias disse: ele tinha sido contratado para me amedrontar e me fazer pecar. Assim eles teriam base para manchar a minha reputação e me humilhar. Da mesma maneira, às vezes podem aparecer soluções para um problema ou para diminuir uma oposição, e isso pode acabar nos distraindo do nosso trabalho para Jeová. Ou pode ser uma solução meio questionável. Pode até ser que todo mundo faça isso, mas será que é a solução certa mesmo? Pode ser algo que vai manchar nossa reputação e o nome de Jeová. Então, de novo, o que vamos fazer? Vamos procurar a orientação de Jeová? Será que essa solução vai nos distrair do que é mais importante? O que outros vão achar disso? Como isso vai afetar o nome de Jeová? Mas esses primeiros dois princípios não querem dizer que nós não vamos fazer nada. Isso nos leva ao terceiro princípio. Precisamos fazer o que está ao nosso alcance para lidar com o problema. Assim damos a Jeová algo para ele abençoar. E depois precisamos confiar na ajuda dele. Ezequias foi um exemplo maravilhoso nesse aspecto. Como sabemos, o cruel rei da Síria estava decidido a conquistar Jerusalém. O Rabsaqué zombou de Ezequias e quis fazer com que o povo se rendesse e fizesse um acordo com a Síria. O que Ezequias fez? Ele foi sábio e usou estratégias militares, mas ao mesmo tempo confiou na ajuda de Jeová. Ele fez o que estava ao alcance dele para dar a Jeová algo para abençoar. Eles desviaram as fontes de água do lado de fora da cidade, para que, se houvesse um cerco, ficasse difícil para os assírios conseguirem água. Eles fortificaram as muralhas da cidade, fizeram mais armas e mais escudos. Eles fizeram o que podiam, e depois confiaram em Jeová. Em 2 Crônicas 32:7, Ezequias disse ao povo: sejam corajosos e fortes. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Eles fizeram o que estava ao alcance deles, mas confiaram em Jeová para resolver o problema. E é interessante que, nesse caso, Jeová não usou nada do que eles tinham feito. Ele mandou um anjo para libertá-los. Da mesma maneira, hoje, quando enfrentamos perseguição ou oposição, precisamos fazer o que está ao nosso alcance, sempre nos lembrando dos primeiros dois princípios que consideramos, e depois temos que confiar na ajuda de Jeová e ver o que ele vai fazer. O que aprendemos, então? Aprendemos que quando estamos enfrentando perseguição ou oposição, pode não ser muito fácil enxergar a solução correta para resolver a situação. Mas nós podemos procurar por princípios bíblicos que vão nos ajudar a tomar boas decisões. E, na verdade, a melhor maneira que temos para lidar com perseguição ou oposição está aqui no Salmo 9:10. Salmo 9:10, que diz: os que conhecem o teu nome confiarão em ti. Nunca abandonarás os que te buscam, ó Jeová. Os que conhecem o teu nome confiarão em ti. Nós conhecemos Jeová. Nós conhecemos o nome de Jeová. Nós sabemos que ele pode se tornar, pode nos tornar, pode fazer qualquer criação dele se tornar o que for preciso para cumprir com o seu propósito. Nós só precisamos confiar nele. Ele nunca vai nos abandonar. Então é verdade que, por sermos seguidores de Jesus, vamos sofrer perseguição ou oposição. O que vamos fazer quando isso acontecer? Se quisermos tomar boas decisões, vamos pensar nesses princípios que consideramos e em outros também. Mas, acima de tudo, vamos contar com a ajuda de Jeová e confiar que ele nunca vai nos abandonar.